Estamos começando o podcast, o primeiro programa, né, isso, desse projeto maravilhoso que estamos apresentando. Para você que está nos acompanhando agora, sejam todos muito bem-vindos, tá certo? Aproveita, copia esse link, compartilha nos grupos da família, no grupo de amigos, vão participar com a gente desse podcast gostoso. Esse podcast vai pro ar toda semana, tá certo? É um programa semanal, todas as quartas-feiras. Um programa criado pra gente falar de política, pra gente falar da política paraibana, da política campinense, pra gente falar daquilo que você gosta de ouvir, daquilo que você gosta de saber, pra ficar bem informado. Eu sou Gil Souza e pra você compartilhar, pra você interagir com a gente, você me chama no WhatsApp, vai lá, 8850-7843, 8850-7843. Para você que está nos acompanhando agora, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. O primeiro de muitos e muitos que ainda estão por vir. E hoje estamos recebendo aqui uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, não é isso? O nosso primeiro convidado, abrindo essa rodada de entrevista do nosso programa. Estamos recebendo hoje ele que é do bairro do Rosa Cruz, ele que é filho de Campina Grande, ele que tem raízes ali no Pelourinho, ali próximo ao centro de Madeira, aquela região ali toda, nosso querido bairro do Rosa Cruz. Vamos receber ele que tem 36 anos, que é casado, pai de família, empresário, gente da gente, e vamos conversar um pouco sobre a política. Ele que foi candidato a deputado estadual, foi candidato agora a vereador nas últimas eleições, e está aqui com a gente para participar dessa festa. O meu amigo, meu irmão, meu colega, Robson Tenente. Robson, muito boa noite. Seja bem-vindo, cara. Boa noite, Gil. Boa noite a todos os que estão em casa nesse momento assistindo, em casa, na rua. Hoje, a nossa tecnologia, Gil, ela dá esse direito de a gente estar na rua, estar no carro, estar numa calçada, estar brincando e estar assistindo por meio das plataformas digitais. E eu não tinha ainda conhecido esse estúdio, César, parabéns. Grande estúdio, muito bonito, certo? Para dizer, quando eu cheguei, eu fiquei besta, eu disse, rapaz, a nossa cidade é grande, mas é grande em tudo. E esse estúdio é a cara de Campina, grande, bonito, charmoso, como Campina Grande é. Quero agradecer também ao meu amigo Rodrigo Mota, amigo e irmão, Sim, que conhece Robson desde o início da sua carreira política, me conhece também desde o início da carreira de comércio, quando eu fabricava calcinha no quintal, calcinha e cueca para vender no quintal, lá nas Malvinas, e Rodrigo foi conhecer lá, então realmente ele conhece. E Vitor, seu filho, e aí eu fico, logo quando eu digo que vi Vitor pequenininho, eu já estou dizendo que estou ficando velho, né, Rodrigo? Mas estamos juntos, vamos embora, estou pronto aqui, vamos conversar sobre Campinas, sobre problema, coisa boa, né, Gil? E você, Gil, que você sabe que você me conhece também de muito tempo e sabe que a gente tem um grande trabalho por Campinas. Vamos embora. Obrigado, Robson. Obrigado primeiro pelo convite, ter aceito esse convite e vir participar do nosso primeiro programa, digamos assim, desse projeto, né? Que está apenas engateando, mas que com certeza vamos longe com o nosso programa cara a cara com a verdade. Robson, antes de começar, eu queria conhecer Robson. Eu queria que Campina Grande, muita gente já conhece, muita gente já sabe quem é Robson, mas para quem está nos acompanhando agora, Robson, me explica aí, quem é Robson Tenente, de onde veio Robson Tenente? Fala um pouquinho de Robson Tenente. Robson Tenente é pai de Arthur, Robson é esposo de Aline, Robson tem uma família grande, e grande em tudo, grande no caráter, grande na honestidade, no amor e no carinho que eu tenho pela minha filha, pelo meu filho, minha esposa. Robson nasceu no Pelourinho, ali no Rosa Cruz. Eu sempre abro todas as reuniões, entrevistas, seja de canto a canto dessa Paraíba. A gente sempre fala do nosso carinho que a gente tem pelo Pelourinho, porque foi onde Robson foi gerado, Robson cresceu e toda a sua história foi construída ali, porque foi ali que eu fui presidente da SAB do Cruzeiro, foi ali que eu fui presidente da Associação de Jovens, foi ali que eu busquei vários eventos que fizemos na Aprígio, né, Palmeiras. Não vou dizer só um deles, um evento com mais de 2.000 atendimentos de saúde, com as pessoas sendo atendidas, corte de cabelo, as pessoas tirando documento, a gente encerrava de noite com banda, com festa. Tem ruas do Pelourinho, as ruas do Pelourinho foi uma conquista nossa, porque a gente buscou, quando eu era presidente da SAB do Cruzeiro,
e veneziano ainda era prefeito de Campina Grande, e a gente teve a honra de sentar na mesa com o presidente da Caixa Econômica, junto com o veneziano, no tempo que era 2004, o prefeito da nossa cidade. Não, foi em 2000 e acho que entre 2010, isso, ali mais ou menos 2009, 2010, que aconteceu esse fato, e a gente conseguiu calçar aquelas ruas. Então a gente deixou história, aquele bairro conhece a gente, e a gente quer fazer ainda muito mais por eles. E Campina, uma parte de Campina, uma grande parte de Campina também sabe quem é Robson, que já viu Robson. Aqueles que gostam, gostam de verdade, e aqueles que odeiam, eles odeiam também de verdade, porque quando a gente não tem o que falar de uma pessoa, a gente roda, Gil, e eu já tento na polêmica, a gente cria. E Robson é um cidadão que ele tem diferença de muitos, porque Robson na vida tem duas situações que eu aprendi. O cidadão ele tem preço e valor, e Robson tem valor, e isso dói e machuca muita gente, porque aqueles que têm preço, aqueles que se vendem, eles não conseguem falar da mesma forma que eu falo, porque eu sempre digo, não tem um político em Campina Grande que levante, ou que abra a boca e diga, Robson votou em mim porque eu paguei. Se disser, ele está mentindo e ele será processado. Fora isso, estamos juntos, simbora, vamos debater, conversar sobre Campina Grande. Acompanhando um pouco da sua história, Robson, você começou vendendo milho quando era criança? Vendendo milho nas ruas lá do bairro do Rosa Cruz, vendendo milho, vendendo dindim no centro de Madeira. Eu saía de 4 horas da manhã, Gil, com 9, 10 anos de idade, para comprar milho na Ceasa e vender naquelas ruas do meu bairro. Então eu sei o que é dificuldade, eu sei o que é história de vida, eu sei o que é começar lá de baixo. Quando eu falo que Rodrigo chegou e me viu no quintal de uma casa com 2 ou 3 costureiras já produzindo, ali eu já me senti dono de fábrica. Sim. Porque eu sei o que é sentar numa cadeira, costurar calcinha e cueca e correr para a feira de madrugada e vender na feira de Santa Cruz. Então eu sei o que é dificuldade, e isso dói, machuca muita gente, que não pode bater no peito e dizer, a história de Robson eu tenho, e história não se apaga, né? Você pega um prédio, ele pode ser o mais bonito que for, você vai lá e derruba o prédio, ele era um prédio, história nunca vai apagar. Essas histórias nunca, elas serão apagadas, porque são histórias que foram criadas ao longo do tempo. Você pode ter o maior prédio que tiver. Eu vou dizer uma coisa aqui, porque eu acho que tem pessoas que ainda não ouviram dizer isso. Meu pai, antes de morrer, ele disse o seguinte, que o homem tem 3 coisas na vida, Rodrigo: o que ele é, o que ele sabe e o que ele tem, Gil. O que ele é e o que ele sabe está guardado no coração e na cabeça. E o que ele tem, hoje ele pode estar lá em cima e amanhã ele pode estar lá embaixo. Então a única coisa que ele pode perder é o que ele tem. Mas o que ele é e o que ele sabe está guardado dentro dele. Então foi isso que eu levei sempre para a minha vida, levar honestidade, a clareza, a verdade. É isso que a vida... E a gente sabe que pessoas assim, elas sofrem um pouco, porque quem é verdadeiro, ele consegue machucar, assim, ele consegue tirar da cadeira, a pessoa se balançar, aquele que realmente não é. Então ele próprio se julga e diz, eu acho difícil eu chegar a ser como o Robson. Não é ser como o Robson olhando para mim, pela minha largura, né? Porque é uma largurazinha até boa, né, Gil? Não. Ou pela beleza, que eu tenho muito. Mas na verdade é pelo caráter. Então isso a gente sempre preza, eu desde pequeno sempre prezei por isso. Então é esse Robson que eu estou me apresentando para Campina, para aqueles que ainda já ouviram falar, mas não sabiam. A história do tenente, eu não sou tenente da polícia. Meu pai... Era o que eu ia te perguntar agora. Já estou respondendo. Podcast é assim. Esse tenente é uma patente? Não, nada de patente. Quem pensar que é patente é só conversa, né? É só conversa. Eu vou dizer aqui a história de Bruno, que Bruno, quando me recebeu, eu disse, você passa de tenente, agora aqui você é comandante. Mas eu vou dizer logo a patente de tenente, porque ele já mudou minha patente. Bruno disse que agora eu sou comandante. Já subiu a patente. Já subiu, né? Eu estou muito melhor do que estava. Porque você sair de tenente para comandante, você está no nível alto, né? Mas assim, Gil, foi uma situação do meu pai. Sim. Meu pai foi, ele foi registrar, meu avô foi registrar meu pai, né? Naquele tempo era tudo, você andava léguas e léguas a pé e não tinha como voltar em casa e lembrar. Ele tinha tratado com minha avó, segundo meu pai explicou, que ele tinha tratado com minha avó que o nome do meu pai seria José Leonardo. Sim. E aí, no meio do caminho, José Leonardo Araújo, eu acho. Era um negócio assim.
E no caminho, ele esqueceu. E ele já tinha servido ao Exército. E tinha servido com a patente de tenente. Elino registrar. Sim, ele não resistiu. Eu disse, rapaz, esqueci, não vou voltar em casa. Porque naquele tempo os homens até mandavam. Né? Você está rindo, né? Porque hoje não manda mais. a Aline está escutando, ela sabe o que eu estou dizendo. Hoje quem manda é a mulher. Né? Mas naquele tempo, Rodrigo fez assim com a cabeça, com uma convicção segura. Então, lá, sabe, ali era um tempo que o homem fazia, o negócio estava feito. Hoje, se eu fizer um negócio e não disser a Aline, está desfeito e acabou. Você não entendeu o que dizer. Então, ele disse, rapaz, eu me esqueci, vou colocar José Tenente Filho. E aí meu pai foi e colocou tenente na gente tudinho. Então, desde pequeno, quando eu ia para a escola, por que tenente? Esse tenente ele não é normal, porque não é um sobrenome normal. Sim. Então, na verdade... Muitos pensam que é uma patente. Não é. Não é a patente. Né? Aí tá até na campanha nossa, a gente Sim. tem dificuldade de entrar em alguns setores, até explicar, né? Que a gente tinha dificuldade porque tinha esse nome e as pessoas pensavam Sim. que era patente. Tanto que quando as pessoas me chamam Tenente Robson, eu digo, não, rapaz, você está dizendo que é uma patente. É Robson Tenente. Vamos embora, Gil. Olha, para você que está nos acompanhando aqui no Portal Zona Leste, né? Está acompanhando no Instagram do Portal Zona Leste, no YouTube do Portal Zona Leste. A partir de agora você vai acompanhar também no Instagram de Robson Tenente, tá bom? Estamos transferindo o link para lá, para você também acompanhar. Então você deixa sua mensagem, se você quiser interagir com a gente, você manda mensagem aqui no meu WhatsApp, 98850-7843, Gil Souza. E aí a gente vai botar a sua pergunta, fazer sua pergunta aqui no ar, tirar suas dúvidas, tudo que você quer saber. Quem já está acompanhando aqui a gente, aqui, olha, Vinícius, lá do bairro das Malvinas, Tamires está acompanhando a gente também, Lani Farias está também acompanhando a gente ali no bairro do Rosa Cruz, ali no seu bairro, viu, Robson? Tiago está acompanhando aqui também com a gente, Rafael, um abraço, Rafael, satisfação, viu? Seja bem-vindo, viu? Então pega, copia o link, coloca no grupo dos seus amigos, no grupo da família e vamos interagir com a gente nessa noite maravilhosa de quarta-feira. Robson Tenente, empresário, hoje tem lojas aonde, Robson? Gil, eu tenho uma coisa dentro de mim, eu não gosto que chama de empresários. É um comerciante. Eu gosto que me chame de comerciante, Robson batalhador, Robson que sai de 4 da manhã, sabe, e pega essas estradas aí para vender, para trabalhar. Robson que chega 4, 5 horas da manhã para dormir e dorme até às 7 e 8 e está em pé para ir poder trabalhar. Então, na verdade, Robson é um batalhador. Robson comerciante. Hoje meus comércios é fora da Paraíba, mas eu sempre digo que a minha essência, tudo que foi construído meu foi dentro de Campina Grande. Então, eu gosto mais de me apresentar como um Robson que passou muita dificuldade. Um Robson que foi muito sofredor na vida, que passou dificuldade e que hoje tenta vencer a cada dia na vida, que a gente sabe que todos os dias a gente tem que vencer, porque todos os dias a gente tem as batalhas diárias. Então, esse é o Robson e não que vocês pode ser diferente. Não pode ser dessa forma. Deixa eu registrar aqui, você já registrou, mas deixa eu deixar aqui. E um abraço também a todos que estão assistindo. Está nos assistindo. Que estão ao vivo. Luciano, lá do Jardim Europa, está mandando um abraço aqui para você Luciano, também. É o pastor Luciano? Pastor Luciano, um abraço ao pastor Luciano e a Andréa, né? Irmã dele. Edgley Rodrigues também. Edgley, um abraço. Paula, né? A irmã dele é Paula, né? Edgley Rodrigues, mandando um abraço. Mandar um abraço aqui, registrar também, você já fez isso, mas registrar a presença de Rodrigo Mota, está aqui nos bastidores. Rodrigo amigão Mota. meu. Daqui a pouco eu vou falar em Rodrigo. Forte, vai esquentar. Você já falou, vou só deixar aqui registrado, junto com seu filho, Victor. Um abraço também. Victor. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Robson, me diz uma coisa. Você foi candidato a deputado estadual há 2 anos atrás. A primeira vez que você participou da campanha, a primeira vez que você se envolveu assim com essa campanha, com campanha política, foi isso? Gil, assim, na verdade a gente já tem uma trajetória de outras campanhas coordenando campanha. Coordenador de campanha, né? isso. E aí a gente acha que ser coordenador é a mesma coisa de ser candidato. E é coisas opostas. Mesmo sendo no mesmo caminho, você quando coordena uma campanha é diferente de você ser o candidato, né? A responsabilidade é maior. Então eu sempre tive muito sucesso nas campanhas que a gente coordenou e eu até por ter projetos sociais, gostar de pessoas, porque eu digo o seguinte, que para qualquer pessoa querer ser político, ele tem que ter um dom de gostar de pessoas. Política, ela serve para mudar a vida de pessoas. Não é mudar a nossa vida. Não é com um mandato a minha vida vai mudar.
Certo. Não é que com o mandato a vida da minha família vai mudar. Então ela tem que ter um sentido. Tudo que você faz na vida tem que ter um sentido. Então eu parti para a política para ser candidato, porque gostar da política, acreditar que a política muda a vida de pessoas, isso eu gosto desde pequeno. E esse sentimento você teve Esse lá na SAB? sentimento lá na SAB. Eu fui candidato na SAB, eu tive mais de 1000 votos. Eu fui eleito com mais de 1000 votos dentro do bairro, com carreata, com banda, encerrando com festa, coisas que eu acho que nenhuma SAB teve uma eleição daquela dentro da nossa cidade de Campina Grande, uma coisa grande, carreata, enfrentamento, debate. Então, assim, eu lembro muito bem disso. E eu fui candidato em 2022, né? E a gente andou a Paraíba toda. Eu acredito que para você querer ser candidato a qualquer cargo, ou até mesmo qualquer coisa que você vai fazer, você tem que planear o terreno, você tem que conhecer. Sim. Como é que eu quero defender a Paraíba sem andar pela Paraíba e conhecer a Paraíba? Então eu fiz o meu dever como candidato de andar a Paraíba, de percorrer, de conversar, de passar em várias rádios, de levar nossa mensagem. Agora houve alguns erros que a gente cometeu naquele tempo, inclusive de defender outras candidaturas, deixando elas mais importantes do que a minha própria. Mas isso passou, e são águas passadas, e a gente se candidatou novamente. Isso há 2 anos atrás? Há 2 anos atrás, e agora a gente se candidatou a vereador. Eu fiquei muito satisfeito quando um amigo meu, na política, o primeiro que me ligou foi Rodrigo Mota. Sim. Por isso que eu fiz questão que ele estivesse aqui, porque foi o primeiro que me ligou e disse: estamos juntos, força, coragem, você é maior do que tudo isso. Porque a votação que a gente esperava, Gil, a gente respeita a decisão das urnas. Sim, claro. A gente sabe que as urnas é soberana. Claro. Eu não sou daqueles que defendem recontagem de voto, que a urna está errada. Não, a urna está certa. As pessoas escolhem o político que quer que seja os seus representantes. Isso a gente respeita. Agora, a gente não aceita que algumas pessoas que passaram na nossa vida que usaram da traição. Sim. Só que a gente tem que conviver com isso. Na hora a gente fica com aquela revolta, e foi nessa hora que Rodrigo me ligou e disse: estou aqui, sou seu amigo, o que precisar estou à disposição. E você sabe o grupo que hoje que eu estou, na verdade, que sempre estive, e o que precisar, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma prepotência, pé no chão, como outros que ligaram e disseram: tem tantos isso aqui, tem aquilo ali, e na verdade não é assim que se resolve política. Sim. Porque política é a arte de fazer o bem, é a arte de convencer pessoas, não é a arte de trocar, fazer troca. Sim. Então o Rodrigo desligou o telefone e aquilo ficou dentro de mim, que sabe que ligação, né? E aí tive outras conversas, mas... Foram alguns momentos que marcaram, não é isso? Antes que chegue lá, Gil, a maior decepção minha foi com o meu próprio partido. Né? Foi uma decepção que a gente não esperava. Qual era o seu partido, Robson? O PSD. PSD era o partido O partido de Daniela, mas que quem comandava em Campinas era Eva, né? Gouveia, não é isso? Né? Eva Gouveia. Ela junto com João Paulo. Era o partido de Eva, isso. Na verdade, eu vou tirar até Eva. Sim. Era João Paulo que comandava esse processo. Sim. Foi João Paulo que montou todo esse processo. João Paulo é aquele que essa semana saiu uma notícia dele que ele estava envolvido em vários escândalos. Sim. Isso não sou eu que estou falando. A matéria, sim, o Ministério Público, Polícia Federal e outras coisas estão envolvidas. É esse, sim, o João Paulo que eu estou falando. Então, para que eu chegue lá no final e que eu possa explicar. Então, era ele que conduzia tudo. E eu tenho certeza que tudo na vida, e um partido também, ele tem que ser conduzido com todo mundo de mãos dadas. Você não pode ter um valor dentro de um partido quando se passa o tempo que a gente precisava de apoio do partido, aí agora em um segundo turno que a gente já não precisa mais, porque a eleição de vereador é um turno. A de prefeito, a gente sabe que pode ser 2 turnos, sim, e essa foram 2 turnos.
Você se sentiu lá desvalorizado no partido? Não, eu não fui desvalorizado, eu fui desmoralizado. Certo. Né? Porque eu acho uma coisa é você ser desvalorizado. Certo. A gente foi desmoralizado. Dentro do partido. Não, já começando por Eva. Eva saiu desmoralizada desse processo. Eva tem uma história que ela puxa de Rômulo. Você sabe que Rômulo foi deputado federal, foi deputado estadual, Rômulo foi vereador. Rômulo veio dos movimentos sociais igual a mim. Isso. Rômulo foi presidente de SAB igual a mim. Então, todo mundo sabe que Rômulo não é porque morreu e sabe por que é bom. Sim. Rômulo tem uma história de vida, foi vice-governador, era muito leal ao grupo dos Cunha Lima, e eu acredito que Eva errou lá atrás, porque ela usa muito disso, e a gente sabe de várias ingratidões, e ela, quando começou lá atrás, errando, deixando o grupo de Bruno, o grupo do Cunha Lima, que foi onde nasceu a família dela. Isso, é verdade. Quando eu digo nasceu, nasceu a vida pública da família dela, sim, nasceu junto, enraizado com os Cunha Lima. Então, ela deixou naquele tempo ali, e eu acho que quem saiu muito pequeno nesse processo não fui eu, não foi os outros candidatos que tiveram que ficar lá. O único que teve coragem de vir foi Humberto junto comigo, e eu faço esse registro. E que os outros ficaram lá, porque ela tinha que mostrar ao governador alguma força, porque ela, com a estrutura de uma secretaria, ela, com a estrutura que tinha no Estado, com o poder que tem com o governador, ela tem menos de 3 mil votos, 2 mil e poucos votos, ela não conseguir se eleger. Isso, eu vou para aquela história, Gil, quem planta colhe, sabe? É a lei da semeadura. Ela plantou dentro do próprio grupo, junto com o João Paulo, a discórdia, a falta de respeito com os candidatos, a falta de ser companheiro. Qual era o problema do partido fazer 1 ou 2 ou 3 candidatos, enquanto mais melhor? É como se eu estivesse dentro de uma empresa e eu sou o cabeça da empresa, e ao invés de investir o meu tempo, a minha inteligência, para que aquilo ali cresça, eu vou amarrar o crescimento daquela empresa. É a mesma coisa, eu vi Eva, a incompetência de Eva e o silêncio de Daniela. Faltou um articulador nesse grupo? Claro, Gil, que faltou. Se política se faz com articulador, se política é a arte de convencer as pessoas, como é que você perde uma campanha, como Eva perdeu uma campanha, com um partido fechado, partido com pessoas com condições. Genilson teve 1.000 votos na outra campanha, 1.000 e poucos votos. Genilson caiu para 100 e pouco, 200 votos, não sei quanto foi, 200 e pouco. E não tem essa... Gente que teve Cabo Sérgio Rafael, né? A gente perdeu o Cabo Sérgio Rafael no primeiro turno já, porque viu que o barco ia afundar e pulou fora, porque já sabia o que estava acontecendo. Então, Robson... e foi disso tudo, foi muita coisa. Sim. Né? Eu fui colocado na parede para me poder aderir à campanha de Johnny no primeiro turno, mesmo sem gostar da pessoa de Johnny, essa é a verdade, e do projeto dele, para poder com que o grupo tivesse um lençol para cobrir todos. Sim. E todos sabem o que eu estou falando aqui. Eu não fiz uma imposição de nada para votar em Johnny. A única imposição que eu disse, sentada assim, igual você está, calce as ruas do bairro do Ligeiro. E ele disse, são 18 ruas. Ligou para o governador, confirmou e disse que ia colocar no orçamento do Estado. Acabou o primeiro turno e nunca chegou para mim, que entrou no orçamento do Estado, esses calçamentos. Porque João já é governador. Com uma canetada dele, ele faz o que quiser ou não faz. Resolvia. Que conversa, rapaz, de depois, de amanhã, de fulano, de ciclano. Não, ele falou direto com o governador. Então foi essas coisas que foi somando, Gil. Sim. E que eu tenho dentro de mim que Eva trabalhou contra mim. Eva foi em cima do meu voto. Tem urnas e é só puxar diversas urnas. Robson teve 4 votos, Eva 3. Eva teve 5 votos, Robson teve 3, Robson teve 4 votos. Então, assim... Eu acho que faltou o seguinte, humildade, no partido, pé no chão, respeitar as pessoas. Eva já tinha como certo esse mandato. E que os outros que se virem.
É aí onde volta aquela lei do retorno. Sim. Quem prepara para as pessoas volta para si próprio. Então eu acredito que foi uma grande maldade que foi feita com todo o grupo. Nenhum tem coragem de falar isso, mas eu tenho coragem de falar aqui, certo? Quando eu falei do processo de João Paulo, não sou eu, saiu em todas as redes sociais que ele está sendo acusado, isso aí ele está sendo acusado com provas, essas provas saíram nas redes sociais, e cada um pague pelo que fez. Sim. Eu nada contra João Paulo, eu não tenho nada contra o pessoal, contra a Eva. Eu tenho para eles, na verdade, um sentimento de pena. Eu tenho sinceramente para eles o sentimento de pena. Porque a arrogância não leva ninguém a nada. Você acha que leva ao que ela teve no final. Você acha que teve muito sapato alto? Muito, não. Eu acho que não só foi sapato alto. Foi respeitar do pequeno candidato ao que disputava com ela. Sim. Foi respeitar o partido e dizer: o partido é formado por pessoas que precisam ser bem votadas. E ela entender que essas pessoas mereciam ajudas. Ah, Robson, agora eu estou entendendo por que Robson deixou. Porque Robson estava atrás de ajuda financeira. Robson não. Porque o grupo são compostos por 23 candidatos. Eu quero que levante algum e diga se eu vou falar diferente do que eu disse. Eu disse: eu abro mão do meu recurso para ir para aqueles que não têm. Agora levanta algum e diga que é mentira. A gente tem 23 candidatos. Algum deles do PSD diga: é mentira de Robson, ele nunca disse isso. Que eu desmoralizo ele dizendo que é verdade na cara de todo mundo. Por quê? Porque isso é pensamento de grupo, Gil. Sim. A gente sabe que campanha, ela tem custos. Né? Você gasta para fazer campanha. E dentro do PSD não houve apoio para os candidatos. Essa é a verdade. E esse foi um dos motivos, ó, de surgiu essa conversa que o grupo estava se esfarelando, que o grupo estava se separando, que o grupo estava rachando, viu? Houve essa houve isso, eu fui para cima, eu segurei, o PSD só ficou junto e unido porque eu fiquei lá. Se eu saio de lá, tinha se acabado o PSD. Se eu saio no primeiro turno, o PSD tinha se acabado. Ele não tinha nem continuado, tinha se acabado ali. Quem saiu primeiro do grupo lá? Quem saiu? Isso antes do primeiro turno? Não. Quando começou o primeiro turno, o cabo Sérgio Rafael sabe que tem uma data. Sim. Né, que a justiça ela lhe permite que você vá lá. Isso. E faça a informação que você está desistindo. E no último dia, o cabo Sérgio Rafael foi lá e fez informou, na verdade, sim, a Justiça Sinalizou Eleitoral que estava desistindo em forma de documento, sim, claro, tudo assim. E ele informou que estava fora dessa disputa desse ano de 2024. Me chamou a atenção porque Sérgio havia conversado comigo há alguns dias que poderia acontecer isso, mas que não tinha firmado. Mas aí sempre respeitei cabo Sérgio Rafael. Ele tomou a decisão dele, mas eu disse: vou para cima, não vou deixar o grupo se acabar. Fiz um acordo, a gente sentou e fez um acordo. O PSD precisa de olhar diferente para esses candidatos, abrir mão de qualquer coisa que viesse para mim, para que pudesse ir para aqueles que precisavam mais. Não é que Robson é melhor do que ninguém, mas é porque Robson tem um problema, que eu vou levar esse problema a vida inteira para mim, que Robson é grupo, meu irmão. Isso. Sabe que Robson sabe que um grupo ele só é fortalecido se todos estiverem bem, do pequeno ao maior. Eu vi Bruno fazendo um discurso e Bruno disse: eu quero agradecer daquele que varria o comitê, ao que pensou na estratégia, ao que montou essa estrutura. No dia da vitória de todos, meu irmão. Isso. E isso conta. Ninguém faz nada só. Então, o que faltou, na verdade, para mim, eu não estou fazendo nenhuma cobrança, sim, ao PSD de que era para ter vindo mais dinheiro para Robson. Era para ter vindo respeito a Robson. Era para Eva não ter ido atrás do meu voto. Era para Eva ter ido atrás e conquistar os votos que ela tinha estrutura para isso, para conquistar. E isso faltou. Com arrogância, com medo de perder para a gente, que isso, ela saiu
muito menor do que eu nessa campanha, porque quem tinha a obrigação de se reeleger era a Eva. Pelo nome que tem, Pelo nome, prestígio pela que tem, o história tamanho. Então, assim, você imagina o que foi que me fortaleceu. Imagina o tamanho de Eva, de Rômulo, uma esposa de um ex-governador, de um ex-deputado federal, de um ex-deputado estadual, de um ex-vereador, estando dentro da estrutura do Estado, amiga do governador, teve quase a votação que eu tive. Então, Eva saiu muito pequena e acho muito difícil o governo manter a estrutura que ela tem dentro do Estado. Se o governo faz política de verdade, Eva está fora dessa lista. Cara a cara com a verdade, são 8 horas mais 14 minutos, estamos conversando aqui, um bate-papo legal com o Robson Tenente. Para você que está nos acompanhando agora, já te disse, ó, compartilha, comenta, curte, vem fazer parte da gente, vem fazer parte desse programa com a gente, tá bom? Vem interagir com a gente. Quem está aqui com a gente, já falei a Tamires, Ana Carla está nos acompanhando aqui também, muita gente aqui, ó, Júnior, Fábio, Bruna está nos acompanhando também, meu amigo Bernardo também está acompanhando aqui com a gente esse bate-papo legal. Voltando aqui, Robson, contigo, a gente acompanhou sua campanha, Robson, e o primeiro turno, grande parte do primeiro turno, você seguiu sua campanha sozinho, sem declarar apoio à majoritária, ao candidato Johnny, nem ao candidato Bruno. Por que demorou tanto a tomar essa decisão nesse primeiro turno? Eu não ia nem votar em ninguém no primeiro turno, Gil. Então, essa história toda que eu contei é fácil agora de resumir e responder. A gente aderiu à campanha de Johnny porque existia uma imposição do grupo de Johnny que só chegava junto dos candidatos que precisavam de apoio, e todo mundo sabe o que eu estou falando, que ninguém aqui é besta, se Robson aderisse ao projeto. Robson estava só. Robson disse, se todo mundo aqui for abraçado, a única coisa que eu faço de imposição é os calçamentos do ligeiro. Agora tem que entrar no orçamento do Estado na segunda-feira. Essa conversa foi no domingo. Disse amanhã, na verdade. E ele até brincou. Você não sabe quantas ruas é? Eu disse, eu não sei mesmo não quantas não é não. Eu sei que é um bocado de rua. Ele disse, pois eu já sei. Que eu falei com o governador, é 18. Eu disse, então está melhor do que eu, sua informação. Então calce e está tudo resolvido. Coloque no orçamento. E não teve a coragem de fazer isso. E passou segunda, passou terça, passou a campanha toda, o resto do primeiro turno todo, levando na conversa, e não houve nenhuma solução. Após a campanha, não houve aquele abraço amigo. Porque, Gil, tem coisas na vida que não tem preço, é valor. E aí foi onde entrou o Rodrigo Mota. Chegaram até a fazer uma carreata lá, uma caminhada lá dentro do bairro do Ligeiro. Sim, comigo, junto comigo. A gente se declarou de verdade, a gente fez a nossa parte, a gente pedia voto casado de verdade. Agora, no segundo turno, a gente foi esquecido porque já existia uma estratégia. Robson não pode entrar. Eu só vim saber de tudo depois. A gente só sabe, tem muitas coisas que na vida da gente acontece que a gente só vai percebendo depois. Então, depois da campanha, eu fiquei sabendo de muitas coisas. E quando eu fui puxar as urnas, resultados, Eva, em toda... Que coisa tão interessante. Mais de 300 candidatos, eu e Eva está pareado em todas as minhas urnas, no meu bairro. Que coisa interessante. Mais de 300 nomes e eu e Eva está pareado em todas as urnas. É 2 para ela, 3 para mim. É 4 para ela, 2 para mim. Que coisa interessante. Isso eu acho que deve acontecer eu acho que de 20 em 20 eleições deve acontecer uma coisa dessa. Um fenômeno. Né? Um fenômeno, né? Uma coisa tão... Né? Bom, diferente. Assim, né? Eu fiquei até, eu disse, rapaz, que coisa... Né, tão diferente, uma coisa que não dá nem para transparecer que foi uma traição. Né? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Então você declarou apoio já no finalzinho desse primeiro turno, fez esse acordo, né, digamos assim, que era para você apoiar, levou o candidato derrotado da prefeitura, candidato a prefeito de Campina Grande lá no Ligeiro, fez tudo isso e isso aí não foi cumprido e aí te deixou magoado, te deixou triste, te fez refletir. Não, Gil, mas assim, eu fui até o fim da campanha mesmo sem eles cumprir. Acompanhou. Eu fui até o fim e esperei deles reconhecimento de tudo que eles não fizeram comigo e de tudo que eu fiz por eles. Né?
Então Sim. eu esperei o reconhecimento, é a ligação, é um abraço, é dizer, meu irmão, tá aqui meu braço, bora levantar comigo. Ó. Você não pode pegar um cara que está no buraco e pegar ele com o braço mole, porque cai você e ele dentro. Sim. Você tem que dar uma puxada só assim, ó, vum, pra cima, aí puxa o cara, venha pra cá, você tá comigo. E isso faltou do grupo, que aí é onde entra o Rodrigo Mota. O Rodrigo disse, o grupo aqui está as portas abertas para você. O Bruno me ligou também. Mas o primeiro passo quem deu foi o Rodrigo. Depois das depois disso eleições? o Bruno tomou conta. Depois, não, já no dia da eleição. Sim. Eu disse, No Rodrigo, domingo de eleição. já no domingo, Rodrigo, eu estou sem condições de conversar, você é meu amigo, você entende, ele disse, eu vou deixar esse momento você e sua família. E ninguém ficou me perturbando, sabe? Mas no outro dia a gente chegou a conversar, né, na segunda-feira, e até aí o grupo não me ligava. Até aí o grupo não dava uma satisfação. O grupo que você apoiava, né? O grupo que no caso era a oposição. Eu viajei na terça-feira com minha família, que eu precisava daquele momento. Sim. Certo? E quando eu viajei, acho que na quinta-feira mais ou menos, eu recebo uma ligação do grupo, sem fazer um agradecimento. Olha mesmo como os pés altos. Olha mesmo a prepotência dessas pessoas. Em dizer, venha para cá. Não foi nem dessa forma. Quando chegar, tem essas indicações, venha para dentro da campanha, precisamos de eleger Johnny. Eu disse, qual é a obrigação que eu tenho de eleger Johnny? O que é que eu tive de Johnny no primeiro turno, a não ser ingratidão? Me diga outra coisa que eu tive. Porque o que eu tenho de Johnny foi ingratidão. Não é de agora. Porque quem conhece a história de Robson e Johnny sabe que a ingratidão já vem do passado. E eu tinha que ter uma posição. E a posição que eu tive, Gil, foi de dizer, de não deixar Campina, porque quando eu me lembrei daquelas quase 1000 pessoas que disse sim a Robson, e eu saí muito grande dessa campanha. Muito grande dessa campanha, com todo respeito ao ex-senador Cássio, que tem um serviço prestado em Campina, que foi governador, senador dessa Paraíba, lutou por essa Paraíba, prefeito de Campina Grande várias vezes, 3 vezes prefeito, o pai, a família. Sabe que eu tenho muita admiração, Ronaldinho Cunha Lima, com todo o respeito que aquele menino eu conheci de perto, um cara, gente fina, gente boa, teve 3.000 votos. Robson teve quase 1.000 votos, sem apoio de ninguém, lutando contra um grupo sozinho, que eu próprio estava. O meu próprio grupo estava indo buscar meu voto. Então, assim, eu saí muito grande dessa campanha. Não grande, Gil, e às vezes, muitas das vezes, a vitória, ela não diz que você é grande, só a vitória. Foi essas palavras que Rodrigo me disse. E a gente conversou com o grupo. E conheci Bruno de perto. Bruno, eu já sabia quem era Bruno, porque a gente sabia que era o prefeito da cidade, tinha visto algumas vezes, conversei com ele antes dos prazos de filiação, que aí tem pessoas que dizem, se eu soubesse era para eu ter ficado lá. Eu digo, se eu soubesse que eu ia ser milionário, eu jogava no número certo, né? Então tem coisa na vida que acontece porque Deus permite. Era o que eu ia te perguntar agora. Virando essa chave, passou o primeiro turno, você viajou com sua família, descansou, um descanso mais do que merecido pela campanha que você fez, a forma que você conduziu sua campanha. Virando essa chave, a conversa que você teve com o Bruno Cunha Lima, o que te trouxe, assim, o que te fez virar essa chave e vir apoiar o prefeito eleito Bruno Cunha Lima? Depois de Rodrigo apareceu um cara chamado Dorival. Dorival é um cara que foi muito importante. Secretário Dorival. Dorival foi um cara muito importante. Primeiro que tem muita confiança em Rodrigo, o grupo também. Sim. E ele me abriu as portas e aí foi o sentimento, Gil. Quando você entra num canto que você sente paz, a resposta está aí. Então é paz, meu irmão. Eu disse, Bruno, eu estou pronto para ir para a campanha, para ir para o segundo turno, vestir a camisa, só que eu disse a Bruno de um jeito, só que no final eu fiz mais do que eu disse. Fez de outro. Na verdade, eu fiz mais ainda. Eu estava convicto que eu ia para a rua e fazer campanha para Bruno, eu não ia perder um minuto. E o que eu disse a Bruno, eu disse olhando no espelho para mim mesmo, não perca um minuto, seja de manhã, de tarde, à noite, madrugada, ante Campina, dizendo que esse cidadão realmente é um cidadão humano e temente a Deus. Eu tive 3 horas sentado numa mesa com o Bruno, conversando com o Bruno, e vi a vontade de Bruno de
readministrar novamente mais 4 anos Campina Grande. O desejo de Bruno de fazer Campina ainda melhor. E quando ele me conquistou numa coisa, quando ele disse, meu irmão, eu reconheço falhas. Só que eu sou ser humano. Qualquer pessoa, você tem falhas, Robson. Você tem falhas, Gil. O Rodrigo tem falha. Quem está me ouvindo, assistindo, tem falhas. Mas a gente acertou mais. O problema é que a oposição de Campinas se criou uma oposição com muita ruindade, com muito rancor. E isso não ajuda no desenvolvimento de uma cidade. Uma coisa é você cobrar, outra coisa é você dizer, não reconhecemos nada que foi feito. Isso é feio. Isso fica feio, isso fica ridículo. Então o Bruno me conquistou quando disse, estou pronto para abraçar não só Robson, os projetos de Robson, que é importante para Campina Grande. Eu quero construir casas em Campina, você tem um projeto Casa para Todos. Eu quero dar alimento ao povo de Campina, você tem um programa Campina Sem Fome. Campina Mais Saúde, a gente quer mais saúde para Campina. Então esses projetos são importantes para o nosso projeto, o nosso novo mandato. Então, assim, o que mais me chamou a atenção de Bruno foi dizer, eu não quero só abraçar Robson, eu quero que essas 1000 pessoas não fiquem soltas. Eu quero que essas pessoas tenham assistência. Eu quero trazer a inteligência e o passado de Robson, de sofrimento, para aqui para perto, para que a gente possa fazer um mandato ainda melhor. E foi isso que me conquistou. Não houve acerto de nada, como muitos acham, Rodrigo, que na política, quando você sai de um lado para ir para outro, é porque você ganhou rios de dinheiro. Rios de dinheiro. Uhum. Aqui não houve isso. Aqui Sim. houve um cidadão que é temente a Deus, que Bruno é, um cidadão do outro lado que sou temente a Deus, e houve um acordo para Campina. A gente sabia o risco que Campina corria com um grupo que está aí hoje, o grupo do governador, que não defende Campina em nada. Eu nunca vi João Azevedo colocar a camisa do 13 ou Campinense e ir para uma decisão. O 13 teve uma decisão agora na Série D. Cadê a camisa do 13? Que era Paraíba naquele momento. E ele é governador da Paraíba. Me permita. Eu estou dizendo só uma tese, que eu sempre bato nessa tese. E eu vou entrar nela agora. Sabe que o 13 e o Campinense é esquecido pelo governo do Estado. Cara, e eu nunca vi. Nessa hora a gente deixa paixão. Isso. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado pelo 13. É o louco, eu sou louco pelo 13. Agora a gente sabe que numa hora dessa de uma decisão, eu sendo político, eu tinha que vestir a camisa do Campinense numa decisão. Mesmo com raiva, eu tinha que decidir e estar ali junto, porque eu sei que era o melhor para Campina e para Paraíba, Gil. E a gente nunca viu isso. Cara, Robson, com a verdade, sabemos que Campina Grande é a cidade, e a gente sempre debateu isso, a gente escuta isso em todos os cantos de Campina, politicamente falando. Rodrigo Mota, Campina Grande é uma cidade que tem sentimento. Campina Grande é uma cidade que, quando cria um sentimento por um candidato, ela vai até o fim, ela não muda, é do começo ao fim, Robson. Eu queria te fazer 2 perguntas. A primeira é, a oposição saiu muito enfraquecida nessa campanha, essa é a primeira. E será que, ouvindo de Robson Tenente, será que haveria alguma, como é que eu posso dizer a palavra, seria alguma mágoa do governo do estado e virar as costas para Campina e não ajudar a Campina Grande nesse restinho de mandato que tem dele, deixando faltar as obras de Campina, deixando de mandar investimento para Campina? Sabemos também que Bruno, por diversas vezes, Bruno procurou já o governo do estado para conversar, para dialogar, e muitas das vezes as portas foram fechadas, não é verdade? Então, você acha que haveria essa possibilidade de o governo virar as costas para Campina depois dessa campanha, dessa eleição? O governo já vem virando as portas para Campina de muito tempo, Gil. Todo mundo sabe que Campina perdeu o seu protagonismo nas eleições estaduais. Como era bom ver Cássio governador. Me lembro que o 13, vou voltar de novo, a mesma história. Me lembro que o 13, numa decisão com o Fluminense, estava o governo do estado todo dentro daquele estádio, dando estrutura, dando apoio, dando suporte. O 13 foi para uma decisão. O governador, junto com sua equipe, entrou com uma ordem que ia dar um lado da geral todinho, que era o dia do 13 fazer seu caixa, meu irmão. Porque time é feito com torcida. Isso. A torcida informou que ia vir 40 pessoas e o governador interditou o lado da geral todinho para não ter briga.
O próprio time informou, só vai 40 pessoas daqui olhar. Era o dia de o 13 fazer dinheiro. E aí entrou várias pessoas, e acho que inclusive até o senador veneziano entrou também nesse tempo com outras pessoas, né? E parece que entrou até na justiça para impedir essa decisão do governo, para atrapalhar Campina. Porque quando se atrapalha, era um dia que ia gerar e girar muito dinheiro. Isso gira dinheiro na compra do ingresso, na compra da camisa, na compra de bebida, sabe? Na compra de você tem que abastecer o carro para sair de casa, para ir para o estádio e voltar. Sim. O cabo que pega ônibus, ele vai pagar passagem. Quando sai de lá, sai com fome, vai comer ou come dentro do estádio porque tem lanche. Então gera receita para todo mundo. Não é receita só para o 13. Eu estou dando só um exemplo. Sim. Como diversas outras. Vamos falar do Centro de Convenção. 80% daquela obra é financiada por emenda parlamentar. Emendas parlamentares. E a gente sabe disso. E João mente, a cada dia mente que não sente, em dizer que aquela obra é feita pelo governo do estado. O Parque de Bodocongó é esquecido e abandonado pelo governador do estado. Ele fez agora essa obra aqui do Arco Metropolitano. Eu tenho medo até de subir ali, porque tem uma parte que está caindo naquele barro. E aquilo não sabe o que pode acontecer. Então, nada que é feito em Campina pelo governo do estado é feito com vontade, é feito com carinho, é feito com amor. E a gente ama Campina. Então, assim, todos os políticos de história em Campinas se juntou para dizer não a João em Campina novamente. João não cansa de levar não de Campina. João levou não em 2018. João levou não em 2022. João levou não de novo em 2024 e vai levar não de novo em 2026. Porque Campina não gosta de João. Porque João não gosta de Campina. Então Campina em troco dá a João dizendo não. Porque a gente precisa de mais. É um governo que tem 6 anos, Gil. E eles acham que cuidar, como eles dizem, que tem uma grande gestão dentro do trauma. Qual é a gestão desse trauma? Porque a gente vê lá as filas que é, o povo sofrendo. Quantos vídeos não saem, né? Aquelas alas superlotadas. Os equipamentos sucateados. Aqui mesmo, esses aqui de Queimadas, a pessoa gritando, querendo ser atendida. Tem vídeo aí, a pessoa gritava querendo ser atendida e não era atendida. Então, assim, eu acho que falta mais carinho, sabe? Tem que gostar de Campina. Campina é uma cidade barrista. E se ele pensar que só vai fazer por Campina se um dia Campina der uma grande vitória a ele, ele não tiver vitória alguma. Ah, porque João saiu grande. Não, a oposição de Campina já tinha 94 mil votos. Subiu pronto, ele junto com a estrutura dele arrumou 4. Porque a oposição em Campina já tinha esses... Com qualquer candidato já tinha esses 94 mil. Ele foi para 98. Com a força de João chegou em 98. Olha como João é forte em Campina. João não tem voto em Campina. João não tem força em Campina, ele tem que entender isso. Que todas as vezes que ele dá a cara em Campina, ele estava tão preocupado com o candidato dele, que no dia da carreata deles, a última, eu estava almoçando lá no Tábua de Carne e ele estava lá, 3 horas da tarde. O pobre do candidato dele no sol dando tchau ao povo, porque se ele fosse, queimava a carreata. Ele tem que ficar no Tábua de Carne mesmo, porque se ele fosse, ele ia queimar a carreata. Então, essa é a verdade. Cara a cara com a verdade, e hoje o nosso convidado especial é Robson Tenente. E, rapaz, quando o papo é bom, quando o papo é gostoso, as horas passam que a gente nem vê, né? Isso nem percebe. Já são 20 horas e 32 minutos. Esse nosso programa é um programa semanal, tá certo? Todas as quartas-feiras, das 19h30 às 20h30. Vai ter um formato legal, um formato gostoso, um formato diferente que vocês vão acompanhar. Como eu disse inicialmente, vamos ficar por dentro da notícia da política de Campina, da política da Paraíba. Robson, para finalizar, eu quero mais uma vez agradecer o convite, você ter aceito o convite, participar conosco desse nosso primeiro programa, tá certo? Seja sempre muito bem-vindo. As portas vão estar sempre abertas para ti. E a gente deixa aqui esses minutinhos finais, esses 5 minutos finais que faltam para você deixar suas considerações finais. E antes disso, para a gente finalizar aqui, ó, muita gente aqui mandando recado. Fátima está aqui com a gente acompanhando. Shirley lá do Ligeiro também está participando. Shirley, um abraço, uma grande parceira, viu? Deu uma ajuda grande. E para mim, a finalizar a última pergunta, você vai participar com o Bruno do governo dele, agora nesses 4 anos? Gil, eu tenho um ditado para mim o seguinte: quem ajuda
quem ajuda a fabricar um bolo para a gente comer, né? Aí tá todo mundo junto em casa, um coloca o trigo, outro mexe, outro coloca no fogo. No final, quem é que vai comer? É quem estava lá. Então, eu não tenho dúvidas que a gente vai fazer parte, Sim. mas é fazer parte da gestão de Bruno para fazer uma das melhores gestão que Campinas já teve. Eu vou para dentro. Sim. Bruno tem que ir para dentro, a gente tem que ir para dentro, levar, ir para as zonas em Campinas que Bruno teve uma votação menor e mostrar a essas pessoas que quem ama essas pessoas é a gente que faz Campinas todos os dias grande. É mostrar a essas pessoas que às vezes não está vendo aquele projeto que está mudando a vida dela. E poder criar projetos onde essas pessoas entendam que Bruno foi a melhor escolha que Campina Grande fez. Então, quem constrói uma casa, ela vai morar dentro, vai todo mundo. Como é que eu passo Sim. o tempo todo ajudando a construir aquela casa e na hora que está pronta eu vou ficar de fora? Mas não condicionei a Bruno. Bruno sabe que a gente quer participar de um governo onde Bruno, no final, não é só Bruno se saia bem, é que Campina, no final, diga parabéns. Aquele que votou, diga, não perdi meu voto. Que honra ter votado em Bruno. E o que não votou, dizer, que pena não ter votado em Bruno. Porque foi o melhor mandato que Bruno fez. É todos os dias, Gil, a gente buscar problemas nos bairros de Campina e a gente resolver. E eu estou junto, preparado, para onde Bruno chamar, a gente ir para dentro desse governo, fazer parte dele, porque essas pessoas que a gente confiou em mim no primeiro turno, elas querem ver trabalho. E esse trabalho, junto com o Bruno, a gente vai conseguir fazer, junto com a Câmara Municipal, os vereadores da sua base, Teve uma maioria todo na o grupo, os secretários, todos os que estão desde o início, Rodrigo Mota, outros que estão, Dorival, todos os que já fazem parte do grupo, eu estou chegando para somar, eu quero ajudar. Eu quero fazer parte dessa história, não só para eleger, eu quero fazer parte desse mandato para que a gente possa dizer foi um sucesso esse mandato e eu ficar na história junto com o Bruno e com tantos e tantos aliados e todos dizer a gente fez parte da mudança de Campina. Então tá aí, esse bate-papo legal, esse bate-papo gostoso, cara a cara com a verdade. Já foi, né? Para finalizar, as suas considerações finais, nosso amigo Robson Tenente. Eu não posso mais pedir voto porque já acabou a campanha. Meu prefeito foi eleito e foi eleito com quase 40 mil votos de lapada, né? Só não pode botar aquela música, vai levar lapada, né? Como é? Vai tomar quase lapada. 40 mil. Quase 40 mil votos de diferença. 37 mil e alguma coisa de diferença. Então foi lapada no governador, foi lapada em Johnny, foi lapada no grupo que achava que Campina, com acusações, tocando fogo em portão de pessoas que tinha fita, sabe? Criando violência em Campina, bagunçando um pleito que, na verdade, é um momento de debater, e ao invés de debater, era muito ataques pessoais, mas a gente venceu tudo isso, venceu toda a estrutura do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, de deputado federal, de prefeitos. Minha nossa, como eu vi o prefeito João Campos sair de Recife para vir para cá. Quando eu vi João Campos chegando, eu disse, isso é bem alguma novela que vão fazer. Vão filmar. E ele vai fazer parte, vai ser uma figura dessa novela. Porque um prefeito que não tem nada, nenhum serviço prestado na nossa cidade, não tem ligação, não tem liga com Campina, no desespero traz agora. Olha para tu ver como é, Gil. O governador da Paraíba, ele não teve condições de chegar em Campina e reverter o quadro, foi pedir ajuda a um cara que ficou popular um tempo desse porque pintou um cabelo e ficou popular no Brasil, e aí trouxe João Campos, nada contra João Campos, para cá, sim, mas depois eu fiquei sabendo que onde João Campos colocou a mão, a coisa desandou, e foi até bom ele ter vindo aqui, porque desandou mesmo, a lapada foi grande. Obrigado, Campina, tamo juntos, um abraço a cada um, eu não quero ser injusto com ninguém, um cheiro no coração e um abraço a todos os que estão assistindo com a gente, para não ser injusto, não deixar ninguém de fora, sim, aqueles que ajudaram, aqueles que batalharam, aqueles que disseram, Robinho, para onde você for no segundo turno, a gente tá junto e esteve. Gil, eu tenho muita gratidão. Eu tenho uma lista na minha mente que só se eu morrer que ela paga.
mas enquanto eu tiver vida, ela vai estar ativa, porque eu tenho que ser correto com essas pessoas. Então, se eu falo tanto em ser correto e gratidão, eu não vou ser ingrato nunca com essas pessoas. Por isso que eu poderia ter ido para meus comércios, eu podia ter ido nesse segundo turno dizer, olha, Campina disse não a mim nas urnas e eu não quero saber mais e vou embora, e essas pessoas ficar soltas. Sim. Só que eu pensei no futuro de Campina, e o futuro de Campina era Bruno reeleito para a gente poder fazer um grande mandato. Obrigado, Campina, um cheiro no coração, obrigado a Gil por essa oportunidade, os amigos nossos que estão aqui, Vitor, Rodrigo, Yarla, meu amigo César também, e isso aqui é show de bola, esse estúdio a gente se senta em casa, aqui só faltou uma rede. A gente deitar e ficar aqui, não saia daqui mais não. Sempre bem-vindo. Ross, obrigado por ter aceito o convite. Rodrigo Mota, um abraço. Vitor, um abraço. Obrigado por participar também com a gente aqui nos bastidores desse programa. E para você que estava em casa nos acompanhando agora, muito obrigado por sua audiência. O pessoal comentou aqui, mas nosso horário aqui já está avançado, então infelizmente a gente tem que finalizar. Mas vai estar o vídeo gravado no Instagram do portal, nas redes sociais do nosso amigo Robson Tenente. Segue lá, Robson Tenente, não é isso? É esse o Instagram? Robson Tenente PB. Robson Tenente PB. Vai estar lá todos os cortes aqui desse vídeo, toda essa matéria essa entrevista com o nosso amigo Ross. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho. Próxima quarta-feira, às 19h. Beijo para quem for beijo. E abraço para quem for abraço. Paz e bens. Né? Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.